para onde vou e conheceis o caminho. 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É nesse tema que nós estaremos baseando a lição dessa manhã. Presbítero Diego. Mais uma vez estarmos unidos na tua presença, para mais uma vez aprender, ó Pai, um pouco mais sobre a tua palavra. Pedimos que você na tua orientação, Senhor, para o nosso Espírito, que você está usando nessa manhã para a nossa vida, e a cada um de nós que vamos dar que possa abrir o nosso entendimento, Pai, para guardarmos aquilo que nós iremos receber nesta manhã. Eu te peço lá para os nossos demais professores, para nossas crianças, adolescentes, que possa, ó Pai, nos conceder um dia abençoado na tua presença. A gente te pede, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. A introdução nos diz assim: nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais e também tem enfrentado com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negada. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, nessa manhã, nós estaremos estudando um tema que, para nós, não é nenhuma novidade, mas é dos pontos, um dos temas que nós devemos sempre estar observando como a Igreja de Cristo. Porque, embora nós, ou alguns de nós, não praticamos nenhum das coisas que estaremos estudando nessa manhã, mas nós conhecemos pessoas que acreditam. Porque o que seria essa espiritualidade holística? O holismo, ele é a junção de vários segmentos religiosos orientais, que seriam ali o budismo, o hinduísmo, enfim, toda aquela prática religiosa que é comum se ver na Ásia, e tem ganhado espaço até o nosso cotidiano. É muito comum hoje você, aqui no Brasil, você em cidades como aqui no estado mesmo, tem lá o templo budista, e Ibiraçu, tem o templo budista. E é muito comum você ver pessoas ir lá e tirar foto, aquela coisa toda lá. E tem gente que não sabe nem o que aquilo significa. Recentemente eu vi até pessoas evangélicas, pessoas cristãs, que vão ali, não sei se a intenção é só tirar uma foto porque é um ponto turístico, ou de certa forma tem algum tipo de observância naquilo que é praticado pelo budismo, enfim. Acha interessante de alguma forma, mas isso tem ganhado espaço. O próprio Islã, que é hoje uma dessas religiões, uma dessas crenças mais fortes, depois do cristianismo, também tem ganhado muito espaço. É muito comum ver em países europeus o Islã se tornando já uma superpotência no que se diz respeito à religião. Países como França, principalmente a França, o Islã ele está tão forte que praticamente já está se tornando a religião já
maioria, né, o cristianismo, ele tem essas ramificações do cristianismo por parte dos católicos, dos protestantes, tem o cristianismo pelos judeus messiânicos em Israel e em alguns lugares do mundo. Mas o Islã ele tem se colocado, e aqui no Brasil também, tem crescido de uma forma muito assustadora. Mas tudo isso nos mostra que é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que é cumprimento das profecias. E isso nos faz compreender, e nos faz nessa manhã sedimentar o entendimento de que nós devemos sempre reafirmar, independente do lugar que nós vamos estar, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação. Tem uma forma que eles usam para abordar as pessoas que parece ser tudo de uma forma assim, boa, parece ser agradável, mas independente da forma que vem aparecer, não é a verdade ensinada por Jesus Cristo. Isso não é, porque Jesus ele disse que se Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, se Ele é a verdade, então tudo que fica fora de Jesus Cristo não é meia verdade, é uma farsa, é uma doutrina falsa. Se Jesus ele é verdade, tudo que está fora de Jesus Cristo, tudo aquilo que está fora da palavra de Jesus é uma mentira. E existem muitas pessoas que se deixam levar por essa mentira, porque o ser humano ele sempre procura aquilo que é superior, aquilo que é divino. Então é isso que nós estaremos estudando nessa manhã, que existe uma força muito grande da espiritualidade holística, do holismo, que é a junção, que é o crescimento dessas religiões, que tem ganhado muito espaço, e alguns crentes também, algumas igrejas têm permitido que isso entre dentro dos seus templos. Nessa manhã nós estaremos vendo que hoje em dia é muito comum você ver crentes acreditando, por exemplo, em signos, né? Vai ali ler, vou consultar o meu signo do dia de hoje, do mês, não sei como é que funciona, mas vai lá ler o signo, é de touro, é disso, é daquele outro, acreditando, né, em numerologia, porque diz lá, porque se você nasceu no dia tal, isso quer dizer que a sua vida vai ser assim. Tem pessoas que escolhem o nome dos filhos baseado nisso, porque o nome tal tem tantas letras, isso significa. Então assim, de um lado muito espírita, de um lado muito nós podemos dizer de uma forma bem aberta, né, de um lado muito satânico. E existem pessoas que acabam se tornando reféns disso, porque querem acreditar nisso. Então imagina, por exemplo, meu dia de hoje vai ser ruim porque eu li lá, né, já comecei o dia, eu lembro que o dia do Sagitário vai ser assim. Então a pessoa já começa o dia fracassado porque prefere acreditar nessas coisas. E, infelizmente existe, eu conheço, né, já cheguei a ver pessoas crentes, pessoas do nosso meio, de certa forma, dar algum tipo de ênfase. É muito comum hoje em dia, por causa das redes sociais, você entra lá no perfil de alguém, você vai ver, né, as descrições que as pessoas colocam sobre elas mesmas, aí está lá, signo tal, então assim, a pessoa fica ali, não, porque eu sou desse signo, então eu sou uma pessoa dessa forma. E tudo isso é uma enganação, tudo isso é uma mentira, as pessoas acabam acreditando nisso, e o final de tudo isso é que nós já conhecemos pela própria palavra. Até chegar à vida de Cristo, o caminho é o inferno, o caminho é a perdição. Se Jesus voltar agora, a igreja ser arrebatada, essas pessoas ficarão para a grande tribulação. E se elas não buscam na palavra de Deus, essa segunda chance de chegar ao céu é muito mais difícil do que agora, que nós temos o livre acesso até a Deus. O primeiro tópico dessa lição diz sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Diz assim: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus.
A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o cerro brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nesse primeiro tópico, quando nós lemos a busca do sagrado, o comentarista diz algo que é uma grande verdade, que o ser humano, a raça humana, desde o princípio, ele foi criado por Deus, o homem ele foi criado por Deus para sempre estar em contato com o Criador, sempre está em contato com Deus. Nós vemos ali no livro do Gênesis ainda, quando Deus ele cria todas as coisas, os céus, a terra, a luz, a escuridão, ele forma o planeta Terra, com condições de receber, de abrigar a raça humana. E quando ele vai fazer o homem, ali ele diz, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando faz o homem ele é dotado desses atributos que pertencem a Deus. O amor, a misericórdia, né, essa devoção a algo. Então quando Deus ele faz o homem, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, o homem ele fica com esse elo, com essa ligação a Deus. Nós sempre costumamos dizer, já ouvimos, né, quem ali está sempre no trabalho de evangelismo, nos cultos, enfim, no trabalho de missões, é sempre falado que existe um espaço na vida do ser humano que as pessoas procuram preencher esse espaço, muitas das vezes, no relacionamento, em festas, enfim, de alguma forma procura preencher o espaço que existe na vida do homem. E nós sabemos e sempre afirmamos que esse espaço pertence a Deus. Porque por mais que a pessoa venha conquistar o mundo inteiro, por mais que as pessoas venham buscar estar rodeado de amigos, de influência, existe a necessidade humana de ser preenchido por aquilo que é divino, por aquilo que é do alto. Por isso que você vê, é muito comum você ver existem pessoas que atrelam a felicidade, por exemplo, a riqueza. Ah não, eu vou ser feliz, eu vou ser realizado quando eu estiver morando numa cobertura, né, lá na cidade de Camboriú, ou qualquer outro lugar. Eu vou ser muito feliz quando eu estiver morando numa mansão, tiver um jatinho, um apartamento, um helicóptero, né, tiver uma empresa super, um faturamento super alto. Existem pessoas que atrelam a felicidade a bens materiais. Não, eu vou ser muito feliz, ou existe outras pessoas, né, de uma condição mais simples. Não, eu vou ser muito feliz quando eu terminar de pagar meu carro, quando eu terminar de pagar minha casa, quando eu tiver condições de dar uma faculdade boa para os meus filhos. Existem pessoas que atrelam a isso. Mas nós vemos pessoas que são super ricas, pessoas que são milionárias, que mesmo tendo tudo aquilo que às vezes as pessoas entregam a vida, ou dedicam a vida toda para ter, que é bens materiais, mas mesmo assim são pessoas infelizes. São pessoas que cometem suicídio, são pessoas que vivem refém de medicamento, de substâncias, de drogas, porque existe uma necessidade, existe algo que precisa ser preenchido. Pessoas que vivem de forma imprudente, que vivem ali, né, pelo momento, né, quer viver aquela vida alucinante, porque existe algo que precisa ser preenchido. E nós sabemos muito bem, e nós sempre pregamos isso, que existe essa necessidade do homem de ser preenchido por Deus. Porque a própria Escritura nos diz que nós somos templo, nós somos uma morada, nós somos uma habitação. Que essa habitação foi criada para que o Espírito de Deus morasse nas nossas vidas, para que nós tivéssemos contato constante com Deus. Porque é isso que acontece. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que Deus faz na vida do novo convertido, daquela pessoa que se rende a Deus,
não é libertar, não é tirar o vício que a pessoa tem. É muito comum que você conheça alguém, ou até mesmo quando aconteceu com algum dos irmãos, que aceitou Jesus, tinha um vício de fumar e parou de fumar. Tinha um vício de beber, parou de beber, de jogar, de prostituir, enfim, tinha algum vício, tinha algum mau hábito e que aceita Jesus, para com isso. Mas embora isso aconteça, quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que acontece nas nossas vidas é nós recebermos a paz que excede todo entendimento. A primeira coisa que nós recebemos ali, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas, que começa a trabalhar, mas quando esse trabalhar começa, quando o agir de Deus começa, a primeira coisa que nos faz é dar o entendimento que, independente da condição de vida que nós vamos ter, independente do lugar que você mora, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas é nos dar a certeza de que tudo isso vai passar. E uma certeza Ele nos dá é que nós vamos morar nos céus com o Senhor. O processo de libertação vai acontecer, o processo de... Os irmãos me perdoem que eu estou ainda um pouco gripado, então, por causa da rouquidão, ainda vou ter um pouco de dificuldade de falar, mas a gente vai continuar até onde a gente consegue. Então, é muito forte essa ação, porque nós passamos por isso. Nós tivemos uma vida no passado, existem pessoas que viveram muito envolvidas com as práticas do mundo, e quando vem para a presença do Senhor, a primeira coisa, quando você ora por alguém, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, você pergunta: e aí, meu irmão, o que foi que você sentiu? A pessoa diz que eu senti um alívio muito grande. Eu senti uma paz muito grande. Às vezes a pessoa mora dentro de um centro espírita, às vezes a pessoa mora dentro de um lugar tribulado, briga familiar, mora dentro de um lugar que é realmente um lar destruído, mas quando você vai conversar com essa pessoa diz: hoje eu sinto uma paz na minha vida, hoje eu sinto um alívio na minha vida. Quando você olha a condição que a pessoa vive, parece que não condizer com aquilo que ele fala. Mas por quê? Porque é isso que o Espírito de Deus faz em cada um de nós. Porque é isso que nós procuramos. Nós procuramos ter paz, nós procuramos ter felicidade, nós procuramos ter a realização pessoal e ter a satisfação de que, independente daquilo que nós trabalhamos, nós vamos viver bem, nós vamos viver tranquilos. Só que quando nós olhamos para o contexto geral, existem pessoas que dedicam a vida em busca daquilo que pode preencher, daquilo que pode satisfazer, daquilo que pode ocupar esse vazio. Então, existem pessoas que não vão se entregar às drogas, existem pessoas que não vão se entregar a relacionamentos, viver escravo, dependente do amor de alguém. Mas existem pessoas que vão procurar na religião, vão procurar naquilo que é supostamente sagrado preencher esse vazio. Por isso que é muito comum você ver nos mais radicais, principalmente no Islã, aquela doutrina, aquele ensinamento que eles dizem lá, que as pessoas vivem de uma forma assim tão escrava daquilo. Por que eu digo que é escravo? Porque de todas as coisas, de tudo aquilo que o Senhor nos chama, aquilo que Ele procura em cada um de nós, é que nós vamos deixar, aquilo que Ele diz: você deixa para trás, você nega a si mesmo as suas prioridades, você coloca em primeiro lugar Deus. Não quer dizer que você não precisa trabalhar mais, não quer dizer que você não precisa cuidar da sua família, que você não precisa estudar. Quer dizer que de tudo aquilo que você for fazer, que você faça bem, mas que Deus seja a prioridade na sua vida, na nossa vida Deus seja a prioridade. Só que quando nós vamos para outras religiões, você vê pessoas fazendo, por exemplo, ali, um voto de pobreza. A pessoa não pode ter bens, a pessoa não pode ter família. Você olha para a Igreja Católica, é um exemplo disso. Se a pessoa quiser ser devota ali, né, supostamente ao Deus, ao Jesus que eles pregam, não, o líder não pode constituir família, embora alguns hoje até façam, mas pelo Vaticano não pode. As pessoas, muitos deles fazem voto ali de pobreza. Você vê em outras religiões, os caras viram monge, os caras deixam tudo para trás e vai viver ali
em prol daquilo. O Islã diz que aquele que for muito devoto ali à religião, e ele defender com a própria vida, que é o que os radicais fazem nos dias de hoje, eles até chegam a dizer, principalmente porque as crianças desde quando nascem já são doutrinadas nisso, e lá já são ensinadas o quê? Que existe, né, essa vida após a morte, mas que aqueles que são os verdadeiros corajosos têm algo muito maior do que simplesmente aqueles que morrem pela fé, que são, por exemplo, os homens bomba, ou fala homem bomba, mas tem mulher também que fazem isso. Colocam ali, né, o corpo, um colete com equipamentos explosivos, ou entra dentro de um carro, para na beira de uma igreja, para na beira de algo que é o alvo deles destruírem, a pessoa literalmente ele se explode, mata um monte de gente, e na mente dele eles acreditam que o lugar que eles vão vai ser um paraíso melhor do que qualquer outro, que os próprios praticantes do Islã vão, mas que vão morrer de uma forma natural. E isso tem ganhado força muito grande. Quando o comentarista diz aqui que o ser humano ele busca isso, por isso que lá atrás Jesus, nós trazemos o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento já fazia isso. Jesus principalmente, ele vinha afirmando isso. Quando nós lemos João capítulo 14, é o que Jesus ele diz: vocês que procuram a vida eterna, vocês que procuram a verdade, olhem para mim, porque eu sou a verdade. Vocês querem um caminho de chegar até Deus, porque tudo isso que Jesus estava pregando aqui, Jesus falava para uma multidão, Jesus falava para os apóstolos, e Jesus falava para mais de 70 discípulos. E a mensagem que Jesus entregou, ele dizia o que? Vai e fazei discípulo das nações. Então aquilo que vocês receberam é o que vocês vão compartilhar, é o que vocês vão levar à frente, porque o homem ele necessita daquilo que é espiritual. O homem ele necessita, porque o homem ele sempre vai crer em algo. Até aquele que é ateu, ele prefere crer que Deus não existe, mas ele vai crer em algo. E ele faz do ateísmo a sua religião, porque ele vai dedicar a vida dele toda a querer provar que Deus não existe, que Deus não existe, que tudo que há é simplesmente uma pergunta que não vai ter resposta, que é de onde nós vimos, por que existimos e para onde vamos. Então o homem ele necessita de ter essa resposta, essa pergunta respondida de que para onde eu vou, por que eu estou aqui. É muito comum você ver pessoas depressivas ficar se questionando: por que eu existo? Minha vida não tem sentido. Eu vivo simplesmente por viver, para agradar alguém. É muito comum você ver pessoas que vivem na depressão ficar com esse dilema: se eu morrer não vou fazer falta para ninguém. Só que eles pensam, principalmente nessas pessoas que vivem na depressão, pensam que não, eu vou morrer, não é porque eu quero morrer, mas é porque eu quero dar fim a essa dor, a esse sofrimento, a algum trauma que aconteceu na vida, na infância. Só que se esquecem de que tudo que está determinado para a vida do homem, para a existência do homem, já foi dito por Jesus. Já está na palavra. A palavra é o manual do ser humano. A palavra é o manual da humanidade, da terra, de tudo que há. Como a própria Escritura, no livro de Apocalipse, nos diz, a palavra de Deus é a Escritura do mundo. Está contida nas Sagradas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos saber. Aquilo que a Bíblia não responde é que nós vamos conhecer no céu. Mas até isso, até chegar lá, nós temos o suficiente para poder viver aqui. E nós que conhecemos a palavra de Deus, e nós que temos o privilégio de ter crescido no lar cristão, ou se não cresceu no lar cristão, ou em algum momento da vida conheceu a Cristo, é a nossa responsabilidade. Por isso que Jesus ele não pediu: se vocês puderem, vocês vão fazer discípulos. Se vocês estiverem dispostos, vocês vão fazer discípulos. Se vocês estiverem num dia bom,
Ou se vocês tiverem interesse, vocês vão anunciar o Evangelho. Ele diz: ide pregar o Evangelho. É na sua casa, é no lugar que você estiver, independente se é numa viagem que você vai fazer. Não, vou tirar férias, vou lá para o exterior. Mas é a oportunidade que você tem, independente do lugar que você estiver, de anunciar a palavra de Deus. Eu estava vendo, se não me engano, ontem, a respeito, né, da Copa que vai ter no Catar. Lá estava o programa, né, o programa esportivo, que estava dizendo ali uma série de regras, de normas e de tudo aquilo que não pode fazer no Catar. Eu estava, entre todas aquelas, né, aquilo que no caso diz respeito à lição dessa manhã sobre religião, lá a pessoa não pode nem sequer, em algum momento, demonstrar que está expressando a sua fé em qualquer outro Deus que não é o Deus local deles, que é o Islã, que é Allah. Não pode. Se a pessoa andar na rua com a Bíblia, essa pessoa pode até ser presa. Se a pessoa estiver em algum lugar e for pego fazendo alguma oração, pode ser presa, entre todas as coisas que lá tem. Desde a pessoa que é casada, enfim, não pode tirar foto de lugares, enfim, de tudo aquilo que existe, mas aquilo que é principal, a religião. Eles fecharam tanto, o Islã, eles fecham tanto os lugares onde eles dominam, que a simples manifestação de fé em qualquer outro Deus que não é o deles, a pessoa pode ser presa, pode ser morta. E nós vimos isso acontecer em todos os tempos. Lá atrás, na criação do homem, quando Deus se apresenta, quando Deus faz uma primeira família, Adão ali, enfim, toda a sua descendência, nós vemos que chega um momento em que o homem, né, vamos ver ele principalmente em Nimrod, ele desafia a Deus, ele quer se colocar no lugar de Senhor, não, eu que vou ser o Senhor, eu que vou ser o Deus desse lugar. E ele edifica deuses, ele edifica altares, ele levanta o nome dele, enfim, ele faz tudo aquilo contrário à vontade de Deus. E existe uma grande massa de pessoas que seguem a isso. E existe uma explicação para isso. Que primeiro é a falta de posicionamento daqueles que conhecem a verdade e a inclinação do homem para buscar aquilo que é divino. Porque enquanto a igreja ficar calada, enquanto a igreja ficar ali só se preocupando com o próprio rebanho e se esquecendo de buscar aqueles que estão perdidos, as outras religiões eles ganham espaço. As outras religiões eles vão conquistando o território. Aquilo que antes era visto só nos filmes, aquilo que antes era visto só no passado, só em livros, hoje está muito perto. Hoje está muito perto. Antes a igreja de Cristo, que era impenetrável, as doutrinas, as fábulas insumentáveis, hoje é muito comum você ver. Você liga no canal de televisão, uma coisa mais próxima que a gente pode ver ali. Você vê dentro das igrejas. Recentemente nós vimos ali no Instagram, em alguns lugares, o camarada vendendo uma mão ungida. Não, a minha mão está aqui, molhada de óleo, né? Você vai pagar R$1.000 aqui e você vai botar essa mão aqui ungida no travesseiro, na gaveta do seu escritório, enfim, naquilo que você quer ser abençoado, que vai acontecer. E uma grande quantidade de pessoas vão aderindo a isso. A pessoa compra lá o chaveirinho, né? Não, o chaveirinho aqui da prosperidade. Coloca no chaveiro da sua casa, que as bênçãos vão chegar, a prosperidade vai chegar. Botaram uma vez um carro dentro da igreja, toca aqui nesse carro, porque a palavra diz, né, que aquilo que você tocar, aquilo que pela fé, né, você ali, você vai tocar materialmente, você vai mentalizar e que vai acontecer. E as pessoas vão cegamente nisso, por quê? Porque é mais palpável, né? É mais fácil de ter, porque você toca naquilo que o homem ele quer. Só que quando se tem a pregação da cruz, a mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, que a própria palavra nos mostra, né, como Elias chega ali diante de Eliseu e fala, ó, você vai deixar tudo isso para trás, e depois você vai me seguir. É aquilo que as pessoas às vezes procuram fazer, não, eu quero seguir a Jesus, né, mas a minha carruagem de bois eu vou deixar guardada aqui, uma hora eu vou procurar. É por isso que Jesus, ele sempre vem afirmando, quando as pessoas queriam seguir a ele,
que ele dizia, né, que as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não estava dizendo que ele não tinha casa, que ele não tinha um lugar para morar, ou que ele era um andarilho. O que Jesus estava dizendo era que, por exemplo, as aves, elas são animais que trabalham durante o dia. É muito comum você ver aves todo lado de dia. E à noite elas dormindo, o maritaca sobe lá no pé de árvore perto da sua casa e fica fazendo barulho. O passarinho vai dormir de noite, enfim, as aves, elas trabalham de dia e elas dormem à noite. Só que as raposas, elas são o contrário. As raposas, elas dormem de dia e elas trabalham à noite. Quando Jesus diz que as aves do céu têm ninho e as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava dizendo, enquanto a ave trabalha de dia e dorme à noite, e as raposas dormem de dia e trabalham à noite, o Filho do Homem trabalha de dia e trabalha de noite. A igreja trabalha de dia, a igreja trabalha de noite. A igreja prega a tempo e a igreja prega fora de tempo. A igreja prega na praça, a igreja prega na prisão, a igreja prega no calabouço, a igreja vai pregar em qualquer lugar. A mensagem não é presa, o evangelho não está preso. Paulo e Silas dentro da prisão, nós estamos presos, as nossas mãos, os nossos pés, mas nós vamos continuar adorando, nós estamos mortos. E dentro da prisão vai adorar. Independente do lugar que estiver, vai adorar. Daniel dentro do seu quarto, no secreto ali com Deus, eu vou adorar, por mais que o povo está rendido, eu vou adorar. Foi preso, está dentro da cova, está cheio de leões, não importa, eu estou vivo, até que o leão chegue até mim e me mate, embora ele não tinha certeza que ele iria viver, eu vou continuar adorando. Sadraque e Mesaque, não importa o tamanho da estátua, se é de ouro, se é de bronze, se é de barro, não importa. Não importa se Nabucodonosor conquistou a nossa terra, não importa se eles sitiaram a nossa casa, nós não estaremos aqui a vida toda, nós somos cidadãos de outro lugar, nós somos cidadãos, nós somos herdeiros de outra pátria. Independente se é na cova, independente se é na fornalha, a nossa alma, o Espírito de Deus nas nossas vidas, nos impulsiona a nos posicionarmos, independente do lugar que for, a expressar, a declarar e reafirmar sempre o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que quando o comentarista ele diz aqui, nesse primeiro tópico, que o homem ele busca aquilo que é sagrado, e no segundo tópico, que existe Deus e tem os deuses, é por causa disso. Porque sempre, em todo o período da história humana, sempre teve Deus, o nosso Senhor, Deus Criador, e teve os outros deuses. Mas é aquilo que Elias ele diz: se Deus, o Senhor Jeová, Yahvé, se Ele é Deus, então vocês vão servir a Ele. Se Baal, se Astarote, se Azera, se Marduk, independente desses deuses que vocês criam, os egípcios tinham Deus para tudo quanto é tipo de coisa. Os gregos, quando Paulo chega na Grécia, ele vê Deus de tudo quanto é coisa, ele chega lá e vê altares e vê estátuas para todos os tipos de Deus, até o Deus desconhecido eles tinham, porque tudo aquilo que se chama Deus, eles estão lá, não importa quem seja, não sabemos o nome dele. Os hindus, você chega na Índia, as pessoas que vão até a Índia, qualquer esquina, qualquer porta tem o nome de um Deus ali, a vaca, o rato, o cachorro, tudo tem o nome de Deus, tudo tem uma divindade, tudo tem algo espiritual para eles, porque o ser humano ele procura isso. Eu estava vendo um documentário que o mesmo lugar, o mesmo rio que eles buscam água para beber, que eles tomam banho, e que eles jogam esgoto, e que quando tem os mortos, eles lançam os mortos lá, ou eles cremam e jogam cinzas naquela água. Mas por que eles vão beber dessa água? Porque eles acreditam que é uma água sagrada. Dá esgoto a céu aberto, eles jogam cadáveres lá. Os animais mortos ficam lá, e mesmo assim eles procuram aquela água, lavam a roupa e bebem, cozinham. Pegaram um pote daquela água, botaram perto de não vê nada, parece petróleo. Mas eles bebem porque eles acreditam que aquela água é sagrada. E olha o que Jesus ele diz à mulher samaritana: você bebe dessa água aqui que está no poço,
está limpa, embora não fosse tratada, mas está limpa. Mas a água que eu tenho, e se você beber dessa água, nunca mais você terá sede, porque ela vai jorrar, uma nascente vai crescer em você, e essa nascente que cresce em você, ela jorra para a vida. Tanto que essa nascente cresce nela, e não é Jesus que vai até dentro de Samaria. Quando ela chega dentro de Samaria, ela revela aquilo que aconteceu na vida dela, a cidade vai ao encontro de Jesus. Na prática acontece, ela bebeu da água, ela foi até a sua cidade, e a fonte jorrou da vida dela mesmo sem ela saber, porque as pessoas têm necessidade daquilo que é divino. As pessoas procuram a resposta que muitas das vezes não vão encontrar em lugar nenhum. Por isso que Jesus disse que Ele é a verdade. E esse é o papel da igreja. Afirmar, reafirmar, independente das vezes que for necessário. Nós, como a igreja de Cristo, nós precisamos nos posicionar como a igreja do Senhor, defendendo os valores da palavra de Deus, defendendo tudo aquilo que Jesus nos deu, tudo aquilo que a palavra do Senhor nos afirma. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um pastor, né, que nesse período das eleições eu nem sabia, acabei ficando surpreso, né, o pastor Paulo Marcelo, grande pregador aí do Brasil, independente, foi para fora, enfim, era um grande nome do meio evangélico. Eu digo que era porque hoje a maioria das igrejas não recebem ele mais nem para participar do culto, se bobear, mas é um cara que defende, né, eu tenho um vídeo dele falando ali numa reunião do PT, falando que é papel dele ali convencer uma bancada evangélica, né, voltada para a política, convencer a bancada evangélica dos valores, ele fala dos valores da esquerda. Ele não fala, não, nós vamos defender aqui, né, que a gente quer picanha, que a gente quer comprar ali de novo apartamento, minha casa, minha vida, que a gente quer salário mínimo de 1.000. Ele não fala isso, fala, eu vou estar aqui para lutar e não sei o que, e chora aquela coisa para a gente defender os valores da esquerda. E quais são os valores da esquerda? É tudo isso que nós estudamos nessa manhã. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus são os valores da esquerda. Mas sem entrar nesse tema, né, de política, porque já é só você ligar a televisão, Instagram, então é que você vai ver isso. Mas enquanto existe alguns que se denominam cristãos, que vão dedicar a vida a mudar, por exemplo, o lugar que nós vivemos, nessas pautas, nesses valores esquerdistas, existe, por exemplo, outros que se dizem defensores da família, né, espirituais, como o próprio lá, o bispo de Macedo, que diz, não, agora eu vou perdoar o Lula, eu perdoo o Lula pelo que ele fez, eu perdoo porque eu perdoo ele, o perdão está ali, eu quero perdoar ele. Enquanto existe alguns que vão dedicar agora para querer mudar isso, a liberdade que nós temos de servir ao Senhor, de expressar a nossa fé, o outro lado ele vem forte. Ganhando adeptos, você vê dentro da igreja, não precisa você ir muito longe não. Se fizer uma pesquisa, talvez até dentro da nossa igreja, existem pessoas que vão dar força para isso. Mas poxa, você não é cristão, você não é servo de Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui que é Jesus, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. A palavra de Jesus nos mostra o caminho do Senhor. Então por que ficar flertando com esse tipo de... Aquilo que a própria palavra nos diz é doutrinas de demônios. Como eu falei já nessa manhã, pessoas que ficam ali procurando, não, quero ver como é que vai ser a minha sorte, vou dar minha mão ali para a cigana ver, que eu quero ver o que ela vai falar. Tenho curiosidade, você passa em Campo Grande, tem pessoa que fica ali segurando na sua mão. Não, quero ver, não, já que eu tenho curiosidade disso ali, a pessoa pega, fala algo, você deixa aquilo gravado na sua mente e pronto. Encontrou aquilo que alguém sempre fala aí, né? O passarinho encontrou um ninho ali para botar ali os seus ovos, para poder, né, crescer e fazer ele sua ninhada. Pronto, agora só Deus mesmo poder transformar essa vida. E pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de conhecer a palavra, de viver a palavra,
ainda temos a liberdade de pregar a palavra. E nós iremos, como eu já disse nessa manhã várias vezes, nós iremos sempre reafirmar, independente do lugar que nós venhamos ter, o Evangelho de Cristo Jesus. No segundo tópico, ele fala sobre a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão, que é o que eu já antecipei sobre o antigo paganismo e o misticismo oriental, que é tudo aquilo que veio de fora. Você vê muito forte, principalmente no Antigo Testamento, dentro várias vezes que Israel ele se deixava levar pelos deuses pagãos. Você vê Jericó sendo destruída por causa disso. Porque lá em Jericó, e nós vemos na palavra de Deus que Deus ele é muito claro a Josué: vocês vão matar todo mundo, vocês vão destruir tudo. É desde o gado. E tem gente que vai pensar: não, vamos deixar esse gado aqui para depois a gente fazer um churrasco, né? Vamos celebrar a vitória. É para matar todo mundo. Todos serão destruídos. Aí tem alguém que vai dizer: poxa, até as crianças, que Deus é esse que pede morte de criança? Mas a própria palavra nos diz que mesmo a criança, sendo de outra, inserida em outra cultura, em outra religião, essa criança ainda vive no período da inocência. E essa criança vai herdar o céu. Diferente de outras pessoas que já estão no período da consciência, que preferem seguir a esses deuses pagãos. Mas até lá, aquelas crianças que eram mortas, elas herdavam o céu. E nós vemos ali que naquela região de Jericó, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios de criança aos deuses. Pessoas que tinham algum tipo de deficiência, enfim, eles tinham esse hábito. Não é preciso ir muito longe não, aqui no Brasil, as tribos indígenas, eles fazem isso. Qualquer criança que nasce com qualquer espécie de deficiência, eles enterram viva. Se nasce crianças gêmeas, eles falam que uma daquelas duas crianças ali vai ter um espírito mau, então como eles não sabem qual que é, então eles matam as duas. Não sabe qual que tem um espírito mau, então vão matar as duas crianças. Por isso que quando nós vemos aqui sobre o antigo paganismo, não é tão antigo, porque até o dia de hoje ele tem ganhado força. E pagão é tudo aquilo que está longe da palavra de Deus, tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que está longe da verdade. É muito comum você ver hoje pessoas crentes indo praticar o quê? Yoga, vai ali. Tudo aquilo ali tem um cunho espiritual. Vai se esticar para cá, vai se esticar para lá, mas tudo aquilo ali tem um cunho espiritual. Vai para a capoeira. Mas tudo aquilo que tem uma raiz, uma base religiosa, isso tem uma influência sobre a vida das pessoas. E nós vemos através da palavra de Deus que nós temos conteúdo suficiente para não se deixar levar por isso, a não nos entregarmos a isso, a não sermos enganados, a não sermos seduzidos. Mas se o crente não lê a Bíblia, se não vem para a escola dominical, se não participa dos cultos de ensinamento, se não participa de nada, só vive atrás de revelação, só vive atrás de profecia, só vive atrás de portas abertas, qualquer porta dessa que tiver aberta ele vai entrar. Porque no Espiritismo existem várias portas abertas. No catolicismo, deixa as portas abertas. Não, Deus só quer saber do seu coração. Você entregando ali a sua oferta, você entregando a sua contribuição, você pode viver a vida de miséria que for, participando da missa ali, da hóstia, não sei do que, da primeira comunhão, de não sei quantas comunhão, participando de tudo aquilo ali. Não importa, que não precisa fazer a porta para fora. O que importa é você estar na missa aqui, disso, isso, daquilo, outro. Por isso que como a internet tem ganhado espaço muito forte em muitos lares, nós temos a obrigação de não guardarmos isso somente para nós, mas dentro da nossa casa, aquelas pessoas que não servem a Deus, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, aquelas pessoas que ainda não se renderam aos pés de Jesus. A primeira coisa, a gente dar bom testemunho, porque é muito comum você ver pessoas dizer o quê? Eu não quero ser crente igual meu pai crente é. Eu não quero ser crente igual a minha mãe que é crente.
que dentro da igreja ora, profetiza e vive a vida de fofoca. Eu não quero ser crente igual meu pai que é crente, que é pastor, que é missionário, que é o que for, mas que bate na mãe, que fala mal de todo mundo, que é crente na igreja, mas em casa fala mal da liderança, que em casa fica falando, se eu fosse pastor eu ia fazer isso, se eu fosse pastor eu tinha feito aquilo outro. Existem muitas pessoas que crescem nesse meio, e é muito comum você ver filho de crente indo para espiritismo, filho de crente virando macumbeiro, filho de crente virando tudo quanto é tipo de coisa menos crente, filho de crente virando católico, padre, enfim, todas as outras coisas. Porque se cresceu no lar cristão, no lar evangélico, por que não se tornou um cristão? Por que vai entregar a outros deuses? Eu estou dizendo isso generalizando, porque existem muitas pessoas sim, que receberam a palavra, que foi plantada na vida deles ali o evangelho, a semente foi plantada, mas preferiu pular sua própria decisão e seguir outro caminho. Mas finalizando esse segundo tópico, o misticismo tem ganhado espaço, tem ganhado muita força no nosso meio. Rosa ungida, folha de não sei da onde, água de Jordão, enfim, todo esse tipo de miséria tem ganhado espaço, infelizmente, no meio da igreja. E isso você vê que não é meia dúzia de gente, você vê aquela multidão de gente. Você vê, uma pesquisa que você faz ali do Templo de Salomão, lá da Igreja Universal, aquilo lota de gente. Lota de gente. E o que se fala muito ali é sobre o quê? Sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade de quem enriquece é a igreja. As pessoas vão ficando cada vez mais dependentes disso, porque compra esse, aquilo, outro, passa no vale disso, no vale daquilo, outro, e vivem atormentadas. E não são curadas, não são saradas espiritualmente, e se decepcionam. E quando você vai falar de Jesus para essas pessoas, elas já fecharam o seu coração, já fecharam a mente. Mas eu já fui crente, já fui evangélico. Aí você vai falar ali, por mais que você caiu, Deus te levou, e a pessoa muitas das vezes fica irredutível a isso. Você vê pessoas que hoje são ateus, vou dizer assim, que são ateus, mas que por algum momento tiveram uma experiência com a igreja, e que teve alguma decepção, e que colocam agora toda essa carga em cima do quê? Da palavra. Não, eu não quero, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tal pessoa me decepcionou, aconteceu tal situação, e em vez de advogarem a meu favor, foram contra mim, e a pessoa acaba se dedicando, como muitas das vezes a gente às vezes até fala, se junta de demônios e tenta combater o Evangelho de Cristo. Se junta de demônios e tenta combater o avanço da igreja. É quando o terceiro tópico diz aqui sobre o fundamento da espiritualidade holística, que eles falam que não há um Deus pessoal. Dentro dessa espiritualidade holística, são, como eu já falei, a junção de vários deuses. E entre esses vários deuses que existem para eles, eles têm aquele negócio de dizer sobre a força, né? É a força da mãe natureza, a força daquilo outro, a força do sol, da lua, da água. E existe tanto no budismo, ou até mesmo em algumas outras crenças, como por exemplo, já falei aqui nessa manhã sobre o Islã, que o comentarista chega a falar até de Allah, que eles falam que alguns afirmam que não há um Deus pessoal, e chegam a outros até dizer que o Deus que eles servem, que é o verdadeiro Deus, que é o Deus soberano. Enquanto alguns dizem, não há um Deus pessoal, não um Deus que se relaciona com o homem, não há um Deus que tem contato com a humanidade. Existem outros que já afirmam o contrário. Não, o meu Deus, Allah, Buda, Shiva, Xamã, não, esse é o verdadeiro Deus. Só que nós que servimos a Cristo Jesus, nós aprendemos a seguir o quê? Pela fé. Nós caminhamos pela fé, não é pelo aquilo que nós vemos.
por aquilo que nós sentimos, aquilo que o nosso espírito sente diante da presença do Senhor. Eu estava vendo um testemunho um tempo atrás, né, de um grupo que faz missões, que, independente dos lugares, às vezes é muito fechado, não é permitida a pregação do Evangelho, mas mesmo assim eles conseguem dar um jeito de pregar o Evangelho. E que no Islã tem um período que eles chamam o período do Ramadã, que é um período do ano que eles fazem um longo período de jejum. Não sei, eu acho que são alguns dias que eles fazem esse período de jejum. E nesse período de jejum, eles vão ficar 100% focados na busca de Deus. Porque para eles, Alá é como se fosse o Deus que nós servimos, né? Jeová e Yahvé. Eles só substituíram o nome, mas para eles é como se fosse o nosso Deus. E dessa busca que eles vão ali de Alá e vão para as mesquitas e vão para casa, enfim, independente do lugar que for, existem vários testemunhos de pessoas que, enquanto estavam nesse processo de jejum do Ramadã, em busca de Alá, em busca de fortalecer sua espiritualidade, sua crença, eles tiveram uma experiência com Jesus. Alguns chegam a afirmar que, assim como foi com o apóstolo Paulo, que estava ali, caminho de Damasco, o Senhor apareceu a ele, o próprio Cristo apareceu a ele, falou com ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Existem vários testemunhos de pessoas que se converteram a Jesus Cristo, porque nenhum desses períodos de consagração, nenhum desses períodos de jejum, tiveram uma experiência com Jesus. Nunca tiveram uma experiência com Alá. Nunca tiveram uma experiência com Maomé. Mas quando tiveram uma experiência com Jesus, a vida deles foi marcada de uma forma tão grande que eles, dentro do seu próprio contexto ali, familiar, social, eles se levantam e se posicionam a pregar o Evangelho. E existem pessoas do meio cristão que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Existem pessoas do meio cristão que vão viver a vida toda e nunca se dedicaram a ter uma experiência com o Senhor, a colocar a fé. São aquelas pessoas, pessoas naturais. São pessoas, são crentes que estão aqui por conveniência muitas das vezes. Porque é bom, por causa da companhia, porque é um lugar agradável e tal. Mas nunca tiveram a experiência com o Senhor, nunca ouviram a voz de Deus. Nunca sentiram a presença do Espírito de Deus. Não foram batizados com o Espírito Santo. Não tem uma fé, não tem uma base. E é por isso que a palavra nos diz que se o tempo não fosse abreviado, até por parte de alguns escolhidos, eles seriam enganados também. Porque enquanto existem pessoas que vão dedicar a vida em prol de um Deus que nem existe, ou que a palavra nos diz que é o Deus deste século, existe por parte de alguns cristãos que não se dedicam a buscar aquele Deus que eles entregaram às suas vidas. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Crianças em outras culturas que estão desde ali de pequenos são doutrinadas aquilo ali, a conhecer a Torá, parte de alguns judeus, mas não creem no Novo Testamento, ou no Alcorão, ou em qualquer outro livro que eles consideram sagrados. Mas existem pessoas evangélicas, cristãs, que não se preocupam nem mesmo de ter uma experiência com Deus, quanto mais levar a palavra de Deus para alguém. E alguns chegam até a dizer aqui, que não há uma verdade absoluta. Alguns chegam a dizer: não, se o seu Deus é o Deus que para você te satisfaz, que te faz viver bem, fica com esse Deus seu aí. Quando Elias ele chega diante do monte e que ele propõe aquilo ao povo, ele não estava dizendo: não existe o Deus verdadeiro e o Deus que vocês querem servir, ele também é um outro tipo de Deus. Ele falou: não, se vocês querem ficar com ele, vocês ficam com ele. Que é toda a força das trevas que existe nos dias de hoje. Então vocês ficam com Satanás, que vem com qualquer outro tipo de nome. Então fica com Satanás. Mas se vocês querem servir a Deus, que vocês vivam
pelo Senhor. É que o que a palavra diz, ou você é quente ou você é frio, não existe morno diante de Deus. Não existe meio crente, não existe meio termo. Não existe ser crente, mas ficar ali à espreita querendo ouvir, ou querendo dividir a vida entre Deus e qualquer outro tipo de espiritualidade que possa existir por aí. No quarto tópico, e já indo para o final, o comentarista ele fala aqui sobre o problema do pecado e sobre um salvador pessoal. Ele diz aqui que o holismo comete um erro crasso e fatal, que esquece o problema central do homem, que é o pecado. Porque o homem pecador, quando ele chega diante de Cristo, ele pode ter a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada, mas mesmo ele confessando a Cristo, se ele viver na prática do pecado, ele perde o céu. O cristianismo, ele tem o poder de nos transformar, a palavra do Senhor tem o poder de nos mudar, de nos transformar diante da presença de Jesus. Mas aquele que quer viver o contrário disso, ele vai herdar o inferno. Foi como eu falei, ou você é crente ou você é frio. Aquele que é morno, aquele que vem para a igreja, mas que vive no adultério. Aquele que participa da ceia, mas vive na fornicação. Que vive na prática da mentira. Que vive em vícios, não largou vício de cigarro, de droga, enfim, independente do que não seja. Não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você está 100% ali ligado a Deus ou não está. Só que essas outras práticas, eles não têm isso. Ou eles dizem o quê? Você vem, você aceita, você vai viver aquilo ali que eles estão impondo, que eles estão colocando, mas depois você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você se dedicando a um período a isso, o restante pouco fora. Acredito que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituído por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Eu estava vendo recentemente também o pastor da Igreja Batista, né, levantou aí uma polêmica terrível, né? Já falamos isso outras vezes. O pastor da Igreja Batista que falava que a Bíblia precisava ser mudada, alguns pontos da Bíblia precisavam ser atualizados por causa disso, porque já está ultrapassado. Os gays, principalmente, ele trouxe voltado para isso. Porque os gays estão sendo excluídos do céu por conta de um ensinamento ultrapassado. Pessoas estão sendo rejeitadas do corpo de Cristo, não são batizadas, pessoas que vivem de qualquer maneira, pessoas que não são casadas, mas que querem participar do corpo de Cristo, vivem ali, né, união estável. União estável que eu digo, né, juntou ali. Ou pessoas que nem se divorciaram, que já estão morando junto com outra pessoa que quer participar da igreja, quer participar de cargos, quer ser obreiros, quer participar do corpo de Cristo. E que dizem o quê? São pessoas que são excluídas. A gente precisa mudar porque o quê? Por quê? Porque a cultura hoje é diferente. No passado, o adultério ele era crime, mas hoje ele é visto como algo natural, é algo normal. No passado as pessoas, enfim, todo tipo de coisa que acontecia. Mas hoje é visto de uma forma muito aceitável, uma forma muito natural. Por isso que eles dizem que o cristianismo, e eu estava vendo recentemente sobre isso, voltando agora desse período principalmente da política, que o lado, né, não tem como falar, isso não é mentira, a gente, infelizmente, é o que realmente aconteceu. O lado que foi vencedor dessas eleições falava que a gente precisa acabar. Vocês não podem falar o que é capaz de até atrapalhar a live, né? Mas o que ganhou as eleições lá, fala a gente tem que acabar com esses valores da família, essa coisa ultrapassada, esses valores, igual ele fala, esses valores aí de que é defendido pelo outro lado, de que a família é homem, a mulher e a sua prole, a sua descendência. Esses valores cristãos que fazem parte que nenhum outro período da história, dentro da política, dentro ali desse contexto
um presidente recebeu tantos pastores e tantos evangélicos e deu tanto espaço para isso acontecer. E infelizmente existe um outro lado que vem com toda a força para querer combater isso. Porque a intenção deles é o quê? O cristianismo é uma religião superada, isso já passou. Isso já foi. Olha o tanto de outras coisas que existem. Por que vai se entregar ao cristianismo? Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Que é aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Romanos também fala sobre isso. Que por causa das pessoas negarem a Cristo, endurecerem seu coração ao Senhor, Ele entregou as paixões infames mesmo. Está entregue, vai lá, se destrua. Por conta do livre-arbítrio. Deus, Ele dá o livre-arbítrio. A pessoa vai fazer aquilo que Ele convier, aquilo que for melhor para Ele, aquilo que Ele achar melhor, vai lá e faz. Só que para chegar até o céu, existe um caminho. Você vai fazer o que você quiser na sua vida. Você vai se entregar a outros deuses, você vai fazer o que você achar melhor. Mas para chegar até o céu, para herdar o trono de Deus, a morada, para estar diante do Senhor, existe só um caminho. Existe só uma verdade. E só existe uma vida. Ou você é ou você não é. Não existe outro nome. É o que Pedro ele vai dizer: Senhor, não existe outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus pergunta: quem que as pessoas dizem aí, ser o Filho de Deus? É Elias, é Moisés, é isso, aquilo, outro. E é o que Pedro vai falar: mas tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Senhor. E é o que Jesus ele fala, que é sobre essa verdade que a igreja seria edificada e fortalecida, que Jesus, Ele é o Cristo. E nós precisamos estar sempre fundamentados nisso, porque Jesus, Ele sempre, em todas as suas pregações, em todas as parábolas, Ele voltou para isso. Para estar firmado, ou você está firmado na rocha, ou você está firmado na areia, porque aquilo que está do lado da palavra é firme, é sólido, tem raízes profundas, tem base suficiente para te fazer vencer. Mas o outro lado é superficial. O outro lado você pode até construir algo bonito, mas o final é destruído. Um lado você está firmado em Cristo, que é a rocha verdadeira, que vai te levar até o céu, que é uma porta estreita. Por que é estreita? Porque você não pode carregar a sua bagagem de pecado. Porque eu não posso carregar toda aquela bagagem que eu tinha do mundo. Por isso que é estreito. Tem alguns restaurantes que colocam ali a portinha, que se a pessoa passar por aquele espaço vai ganhar um desconto. Não sei se vocês já viram em algum lugar. E existe a pessoa magrinha que passa no lugar e ganha um percentual de desconto. Existe um cara maior que vai passar e não vai conseguir. Por quê? Porque existe algo, uma bagagem em excesso, que para aquele lugar que ele vai, ele não tem os benefícios, porque existe algo que ele está querendo levar. Por isso que Jesus disse: você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz e você vai me seguir. Senhor, deixa eu sepultar o meu pai, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus diz o quê? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Nessa passagem, Jesus não estava sendo insensível. O pai do cara morreu, não é nada disso. Porque desde a antiga aliança, o primogênito ele sempre foi aquele que recebia a herança da família. Não importa se tinha 10, 15 filhos, o primeiro é que herda a posse do seu pai. Só que quando esse primogênito ele tem esse privilégio, existia também um dever de honra, que ele também não se ausentasse do lado do seu pai até que ele morresse. Já que ele seria beneficiado pela herança da família, então que ele ficasse ao lado do seu pai até que o seu pai viesse a morrer. Quando Jesus ele está diante dessa situação e que chega alguém que quer seguir a Jesus, ele fala o que? Senhor, eu tenho que sepultar o meu pai. Meu pai é meu dever de honra, eu sou um primogênito, eu tenho que sepultar o meu pai. E Jesus diz o que? Deixa com que os mortos sepultem o seu pai que está morto. Porque como seria um morto sepultando outro morto? Seria impossível. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: existe aqueles na sua casa
que receberam a palavra, mas que não nasceu neles a vida. Existe aqueles do seu lar, porque você recebeu a palavra e você entendeu, você quer seguir. Mas existe aqueles do seu lar que também recebeu a palavra, mas que continuam mortos. Deixam com que esses que estão mortos espirituais enterrem o seu pai quando ele vier morrer. Essa é a nossa decisão, de seguir a Jesus. Porque existe um Deus pessoal, existe esse Salvador pessoal, desse segundo subtópico. Existe esse Salvador pessoal, existe esse Deus que se relaciona com o homem, existe esse Deus que se revela a cada um de nós, existe esse Deus que tem atenção, que tem um cuidado, que tem um carinho para o seu povo. Não é preciso ir longe, meu irmão. Olha o que Deus fez aqui na nossa igreja. Quem da nossa igreja morreu de Covid? Tem igreja com meia dúzia de gente que morreu. Olha o que Deus fez aqui na nossa igreja. Não precisa você buscar em outra época, em outra era. Olha aqui, recente, o que Deus fez na nossa igreja. Olha o que Deus fez nas nossas famílias. De gente estar doente, de gente estar hospitalizado. Existe, é claro, alguns que partiram pela vontade de Deus, porque já foi pregado várias vezes que a chave da morte está nas mãos do Senhor. Mas existem lugares que nós somos, existem pessoas que nós oramos, que receberam a oração, que o milagre aconteceu. O nosso Deus não é um Deus pessoal. Ou o que as pessoas procuram Deus pessoal é aquele Deus que eles podem ver, que eles podem tocar, que os seus olhos humanos podem ver. É como Jó lhe disse: agora os meus olhos te veem, os meus olhos foram abertos, porque eu conhecia o Senhor pelo que me ouvia, pelo que meus pais, pelo que os antepassados falavam. Mas depois dessa experiência de quase morte, de ter perdido casa, ter perdido filho, ter perdido tudo, até a saúde, e ter estado numa situação que acabou tudo, amigo, tudo, mas Deus, Ele não deixou, porque Ele disse até que eu seja consumido até os ossos. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, eu sei que Ele se colocará de pé ao meu favor. Eu sei que Ele vai agir depois que Deus transforma, depois que Deus faz tudo. Olha o que Ele diz: eu sei porque eu vi, porque eu vivi. Deus, Ele existe, Deus, Ele é um ser pessoal, Deus, Ele é um ser que se relaciona com a igreja, com cada um de nós. Olha o que Jesus, Ele fez com os apóstolos. Eu preguei na quinta-feira sobre isso. Enquanto eles viam, enquanto Jesus estava fazendo todo aquele tipo de coisa ali, Jesus permitiu, Jesus não esteve lá junto com Lázaro, Jesus permitiu que Lázaro morresse por amor aos apóstolos, porque ele queria que os apóstolos fossem impactados, vissem a essência, vissem o poder do Senhor. Se você não viu um cadáver de 4 dias, é uma coisa absurda, uma coisa feia, né, de se ver, uma coisa insuportável de se ver. Não tinha formol naquela época para conservar. Rapidamente o corpo já começava a apodrecer. Mas Jesus chegar lá e mudar tudo aquilo ali, aquilo marcou a vida daqueles homens. Foi uma construção, porque o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. É um Deus que muda a história. É um Deus que transforma a vida do homem. Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas, ele diz: tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi sendo fariseu, sendo aplicado, sendo dedicado, tudo isso me levou a Cristo. Eu vivia uma enganação, mas hoje, quando eu conheço a verdade, eu corro. Eu não estou caminhando simplesmente, eu não estou andando, eu corro. Eu estou com pressa de chegar no prêmio da soberana vocação. Não é viver aqui: não, Jesus, Ele vai voltar, mas se puder esperar mais uns 20 anos, tá bom. Que Paulo estava dizendo: eu quero que chegue logo, eu quero chegar no prêmio, eu quero chegar no céu. Eu quero conquistar, porque a partir do momento que as cortinas foram abertas, os nossos olhos foram abertos, a partir do momento que o entendimento da palavra chegou a cada um de nós, é o dever da igreja orar pela vinda de Jesus. Quando nós vemos a oração que Jesus ensina, o modelo de oração que a gente chama, né, de oração do Pai Nosso, na oração Jesus ensina, Ele diz o quê? Venha a nós o teu reino. Jesus nos ensinou a orar, a pedir: Senhor, venha o teu reino a cada um de nós. Venha até nós, cumpra-se a tua palavra.
Porque por mais que tudo que nós vivemos aqui, o conforto dessa vida em nada pode se comparar àquilo que Jesus foi preparar para cada um de nós. No capítulo 14, Jesus ele diz: ei, eu estou indo preparar uma morada, e vocês conhecem o caminho. Alguns discípulos dizem: Senhor, mas como que nós vamos chegar até o lugar que o Senhor vai preparar, se nós não conhecemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, vocês me conhecem. O lugar que eu estou indo preparar é para que vocês estejam junto comigo. É através de mim, é através da pregação, é através de tudo aquilo que Jesus ele fez. Nós precisamos ansiar todos os dias, como a própria palavra nos mostra aqui, o salmista dizendo assim: como o servo que vive ali, ele brama, ele anseia pela água, ele procura água para se saciar. O nosso espírito ele também deseja a presença do Senhor, ele deseja a vinda do Senhor, ele deseja estar junto de Deus. Por isso que todos os dias nós devemos fazer essa confissão de fé diante do Senhor, nós devemos reafirmar a nossa vida diante de Deus. Nós devemos confessar, aquilo que a palavra do Senhor nos diz é não se envergonhar do Evangelho de Cristo. É se você estar em um lugar, você fazer questão que todos saibam que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós servimos um Deus verdadeiro. Não importa aquilo que o mundo faça, não importa aquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito, nós servimos a um Deus verdadeiro, que foi preparar um lar verdadeiro, e que em um tempo certo Ele voltará e nos levará para junto dEle. Mas nós não podemos ficar omissos, nós não podemos ficar calados, nós não podemos criar uma zona de conforto e pensar: não, eu já sei para onde eu vou, então, como algumas pessoas falam, deixa aí a coisa acontecer. O tempo da vida do Senhor está próximo. E quando isso lá fora ganha força, nós como Igreja do Senhor precisamos continuar nos fortalecendo, mantendo a pureza espiritual, a santidade diante do Senhor, e se posicionando e pregando, levando a palavra de Deus a todas essas pessoas. Amém? Pastor? Estamos irmãos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por nos proporcionar mais essa oportunidade para estudarmos a palavra do Senhor. Parabenizo o pastor Gesiel por mais essa lição que estamos tendo na manhã desse dia. Eu começo aqui com o próprio textual, quando o Senhor disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Isso aí de João 14,6. E depois a verdade prática nos informa: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Por aqui, pelo textual e também pela verdade prática, dá para a gente ter uma ideia quando estivermos conversando com qualquer pessoa que se diz servo de Deus. Por aqui dá para a gente ter uma base. E hoje nós estamos vivendo momentos de grande dificuldades espirituais, mas que são coisas também do passado. Só vai mudando de cara e a vida inteira é assim. Quando a gente pega naquilo que Jesus disse para nós, e de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E por que ele faz
e nos dá essas instruções? Porque o ser humano, sendo dotado de corpo, alma e espírito, com o espírito humano é que o homem tem um desejo profundo de adorar a Deus. Todo homem tem esse desejo profundo, todo ser humano tem o desejo profundo de adorar a Deus. E isso aí é a parte do corpo do ser humano que faz isso, exatamente o espírito. O espírito do homem quer adorar a Deus. E ele, não sabendo a quem adorar, aquilo que é apresentado a ele como objeto de adoração ou pessoa de adoração, ele vai acreditar e vai adorar. Por isso que existem as diversas religiões do mundo, tá certo? Tem pessoas que são adeptos, vamos pegar aqui no nosso estado mesmo, a Nossa Senhora da Penha, que eles dizem Nossa Senhora da Penha, a senhora deles, né? Da Aparecida também, e de São Jorge, São Benedito, enfim, tem adepta tudo quanto é tipo de santo, porque essas pessoas, quem chegou primeiro a eles, deram essas instruções. Se fôssemos nós que tivéssemos chegado primeiro na vida dessas pessoas, certamente elas estariam crendo no Evangelho da mesma forma que a gente acredita. Então essa é a razão pela qual o Senhor nos ordenou a pregar a palavra de Deus, porque o ser humano quer adorar, e não sabendo quem adorar, tudo aquilo que lhe apresenta como objeto de adoração, ele vai fazer. Se você observar isso, às vezes vamos dizer, a pessoa não é católica, não é espírito, não é nada. Mas você já reparou a adoração que essa pessoa tem com a partida de futebol? Já parou para pensar? Como é que os caras se devotam ali, creem que faz fé, essas coisas todinhas? É porque essas pessoas estão dando vazão para o espírito que está neles para adorar o inconveniente. Por exemplo, eu critico muito torcedores de time de futebol, tanto da nossa igreja ou com qualquer outro. Eu digo que isso é ser idólatra, porque uma vez que você perde seu tempo para ficar fazendo torcida, vibrando e gritando, você não está diferente de outra pessoa que adora ídolo, não. Porque querendo ou não, você está no engano também da atualidade, quando você se dobra, não é que você dobrou o joelho para orar, não, mas você gasta o seu tempo em frente à TV assistindo jogo de futebol. Isso é idolatria também. E eu não falo isso de agora, não. Desde os primeiros dias que eu vim para cá, para a nossa comunidade conhecer a pregar o Evangelho, eu falo sobre isso aí. A idolatria a time de futebol. Querendo você ou não, aceitando você ou não, eu não me importo com isso. O importante é eu falar aquilo que eu sinto que é a verdade do cristianismo. Assim como nós, quando vamos pregar para as pessoas, e são as pessoas que são devotas de alguma espécie de santo, e quando a gente vai pregar, eles simplesmente vão refutar, não. Eu não acho que isso é pecado, porque eu adoro Nossa Senhora da Penha, eu adoro Nossa Senhora uma coisa, eu nem vou na igreja, mas eu gosto, eles vão se refutar dessa forma. Assim também são as pessoas que torcem para times de futebol. Tem gente, e bem pertinho de nós, que fica tão irritado no dia que o time dele perde, e perde a comunhão com a esposa, com os filhos, fica irritado, não sei o que lá e tal. Se o menino falar, já dá a flor no menino. Olha, o cachorro apanha, o papagaio apanha, todo mundo apanha se o time dele